Paz do Senhor a todos. Estamos nessa tarde aqui, mais uma vez, iniciando mais um trabalho aqui de Escola Bíblica Dominical Virtual. Nessa feita nós vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos, qual nós temos estudado já algumas semanas, estamos estudando acerca dos dons espirituais e ministeriais. Quero agradecer já a você que participará dessa live, de que você possa nos ajudar, auxiliando, compartilhando essa live com outras pessoas, para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possível. Hoje nós vamos estudar a lição 5, com o título Dons de Elocução. Aguardar algumas pessoas chegarem, nossos irmãos entrarem aqui na nossa live, nos ajudando aqui também, compartilhando. Queremos que você seja abençoado através dessa live. E compartilhar aqui com algumas pessoas que sempre pedem para a gente compartilhar. São pessoas abençoadas, são participantes assíduos. Eu pedi a você que puder puder nos ajudar aqui na transmissão. Fico agradecido. Deus possa te abençoar e recompensar o trabalho que você faz em nos ajudar a estar transmitindo essa live. Tudo é para a glória do Senhor, nosso Deus. Nós queremos que o máximo de pessoas aproveitem, chegue ao máximo de pessoas esse trabalho. Hoje, como eu disse, nós estamos na lição de número 5 de maio de 2021, e nós temos aqui o textuário da lição. Diz assim: porque o que fala língua estranha fala aos homens, não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A nossa verdade prática diz: os dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Nosso leitura bíblica em classe se encontra
1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 10, 10 a 12, desculpa, e 1 Coríntios, capítulo 14, 26 a 32. Vou ler fazer essa leitura aqui. Diz assim a palavra de Deus: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 14, 26 a 32 diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros a julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. E amém. Bendito Deus, eterno Pai, no nome do teu Filho adorado Jesus Cristo, peço a tua graça, Senhor, a tua bênção, a tua paz e a tua vitória. Que tua bênção esteja conosco, que tu nos ajude, consola os corações, estende as mãos e opera maravilha. Ajuda aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, de perto, de longe, que vão nos ajudar contribuindo com a transmissão, com o compartilhamento dessa live. Estende as tuas mãos pelo teu Espírito Santo, faça-nos entender a tua palavra santa. No nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço e te agradeço para todos sempre. Amém. Meus amados, é uma bênção nós estarmos mais uma vez aqui, usando aqui os canais, né, as redes sociais, e dessa feita usando o Facebook, né, para transmitir essa aula maravilhosa. E é uma bênção, né? Tenho dito que todas as aulas praticamente eu falo que as portas estão abertas para nós continuarmos falando a palavra de Deus, pregando e anunciando a palavra do Senhor. Eu peço que Deus abençoe todos os que estiverem assistindo, né, seja ao vivo, seja posteriormente, que possam assistir esse vídeo. Que Deus derrame as bênçãos dele na sua vida de forma maravilhosa, de forma poderosa, por você estar ouvindo, né, e assistindo esta mensagem, né, através dessa aula de Escola Bíblica Dominical Virtual. Tá? Então nós temos, como eu já disse hoje, nós temos essa aula com o título Os Dons de Elocução. Na nossa introdução, já vai dizer assim: o estudo da lição desta semana concentrar-se-á nos 3 dons classificados como os de elocução, que são profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas e interpretação de línguas. Os propósitos desses dons especiais são os de edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Né? Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na Igreja de forma incorreta. Assim devemos estudar estes dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não ser enganados pelas falsas manifestações. Então, nós vamos estudar, concentrar na nossa lição, nosso estudo hoje, né? Um breve estudo acerca da profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas que estão dentro dos dons de elocução. Né? Na nossa lição tem dividido didaticamente, né, os dons espirituais que nós estamos estudando, né, dons espirituais
e ministeriais, né, através do pastor Elinaldo Renovato, né, a lição da CPAD, do nosso segundo trimestre das casas publicadoras das Assembleias de Deus. Estamos estudando esse assunto maravilhoso e ele dividiu os dons em categorias, 3 categorias, né? Dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Né? Os dons de serviço, exortação, repartir, exercer misericórdia, né? E os dons espirituais, palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dom de curas, né? Dom de operações de maravilhas, e está inserido nos dons espirituais a profecia, discernimento dos espíritos, variedades de línguas e interpretação. Portanto, o nosso assunto está dentro dessa segunda categoria de dons, que são dons espirituais. Ainda restam os dons ministeriais, que estão para nós estudarmos ainda nas lições posteriores, né? Que são os dons de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então, nós vamos nos ater hoje dentro da categoria dons espirituais, falando das variedades da profecia, da variedade de línguas e interpretação das línguas, que tem o propósito edificar, exortar e consolar a igreja do Senhor. Então, estudemos, né, com atenção esse conteúdo e cremos que é uma bênção, né, para nossas vidas e de grande proveito para a igreja do Senhor e todos aqueles, né, que se interessam, né, pelo assunto, pelos assuntos eclesiásticos. Mesmo há pessoas que não são, vamos dizer, não são evangélicas, não são cristãos, mas de certa forma seguem, né? Uns são cristãos de uma forma, que não são evangélicos diretamente, né? E outros não são, mas seguem ou assistem ou gostam do estudo bíblico, gostam de assuntos diversificados, né? Então fique à vontade, eu agradeço a você que estiver assistindo, Deus te abençoe grandiosamente. Então, nós vamos nos ater nesse assunto, né? Profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Nossa lição é dividida bem didaticamente dentro dos 3 assuntos e fica fácil e compreensível. Nós vamos iniciar a nossa lição falando do dom de profecia, né? Nosso primeiro assunto, né? É o dom de profecia. E nós já vamos discutir o que seria, né? O que é ou qual o seu objetivo, o dom de profecia. Esse dom, os dons, né, que nós já estudamos na lição primeira, né, que é dádiva de Deus, são presentes de Deus que Deus concede à igreja de Cristo. Ele concede os dons espirituais, dá presentes para que nós possamos utilizar no bom andamento da obra de Deus para a edificação da igreja do Senhor. Não é para que ninguém queira ser estrela, né, com esses dons. Então, Deus concede a homens e mulheres fiéis para que eles possam fazer a obra do Senhor aqui na terra. Então, nós vamos ver acerca do dom de profecia, né? O que é o dom de profecia, né? O primeiro ponto aqui vai dizer o que é, né? Uma pergunta, então ele vai dizer aqui, de acordo com Stanley Orton, né, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, refere-se a mensagens espontâneas, né? A mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Então, vejam, trazendo uma definição, né? Uma definição para o dom de profecia. Então, seriam mensagens espontâneas, que são inspiradas pelo Espírito Santo, numa língua, né? Numa linguagem que a pessoa que vai ser beneficiada, né? Ele entende, ele compreende o que o profeta está falando, o que Deus fala através do profeta, né? E o objetivo, né, dessa pessoa que ouve é ser edificado, é ser exortado ou ser consolado. Esse é o objetivo da mensagem, né, profética, que Deus vai usar alguém para fazer isso, né, para consolar, para edificar ou para exortar. Até lembrando aqui que o termo exortar, às vezes a gente tem ele como fosse uma palavra,
uma palavra que seria uma exigência, uma cobrança de alguém, exortar e animar, né? Ajudar a pessoa, né, que está desanimada, dizer, meu irmão, você, né, Deus é contigo, Deus é fiel. Isso, quando o Senhor vai falar com alguém, ele vai, né, vai animar, né, varão valoroso, sou contigo, vai nessa tua força. O Senhor usa dessa forma. Então, exortar é diferente daquela, às vezes, daquele pensamento que a gente tem, que seria uma palavra de, vamos dizer, agressiva ou cobrando alguém de alguma situação. Então, profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, não é a finalidade, né, da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus, nas igrejas aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto deste dom. Veja o que o pastor vai dizer para nós, né? Felizmente, por falta do ensino, né, nas igrejas, aí aparecem várias aberrações, né, concernente ao dom de profecia. Não poucos crentes, né, ou seja, são muitos crentes em igrejas locais, sofrem com as consequências das falsas profecias. Então, muita gente, né, muitos irmãos acabam, às vezes, sofrendo, porque às vezes alguém chega lá por interesse pessoal e vai trazer uma mensagem, uma profecia que não é de Deus, né, vai ser humana, né, vai ser da parte humana que vai profetizar, às vezes porque vê a necessidade de alguém, e a pessoa acaba se constrangendo com aquilo, acaba caindo nessa tentação de trazer uma palavra profética para a pessoa que ela não é de Deus, não vai cumprir, porque não é de Deus, né? Apesar de exortarmos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, as escrituras nos orientam a que examinemos tudo, né? Julgando e discernindo pelo Espírito. O que está por trás das mensagens? O que está por trás das mensagens? Toda profecia espontânea deve ser julgada. Então, a Bíblia não condena, né? Não manda nós desprezar e também não manda sufocar. Não precisa atender profecia, não. Ou então, sufocar elas, né? Não, mas ele manda examinar a profecia. Nós temos essa liberdade, o cristão tem essa liberdade de analisar, examinar, né? Aqui eu quero até dizer assim, não é examinar o profeta, tá? Que às vezes a gente costuma cair nessa tentação de querer examinar o profeta, né? Tem que examinar a profecia, se ela confere com a Bíblia Sagrada, ela confere com o que os textos bíblicos diz, né? Aquilo não pode ser profecia fora de contexto bíblico, né? Recentemente nós vimos alguma coisa parecida, alguém que levantou e começou a profetizar, e são muitos, né, que profetizam aí, vai acontecer isso, o mundo vai se acabar aí tal dia, marca horas. Essas profecias você vai olhar e não confere com a Bíblia. Então né, a gente descarta, até porque já está tudo anotado na Bíblia ali, o que vai acontecer, os eventos que antecedem, vamos dizer, a volta de Cristo, está tudo anotado na Bíblia Sagrada, né? Essa profecia escrita, né, já está ali, e quem lê, entenda. Muitas vezes lá vai estar escrito lá, quem lê, entenda. Quem lê as profecias que já estão escritas acerca das últimas coisas, né? Nós temos Apocalipse, temos o livro de Daniel, os próprios evangelhos, o Senhor Jesus deixou anotado qual seriam os eventos que aconteceriam ali perto dos fins dos tempos. Então a gente já tem muita coisa para a gente analisar uma profecia desse formato que vem marcando datas de acabar o mundo. Então quem consulta a Bíblia, quem lê a Bíblia, não fica preocupado com esse tipo de profecia. Mas muitas vezes tem pessoas que ficam assustadas, né? Que às vezes a pessoa se levanta como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e traz uma profecia assim, e isso deixa muita confusão. Então, o principal é nós estarmos analisando se fazendo julgar, analisar. Agora, analisar diante da Bíblia Sagrada, né? Dentro da Bíblia Sagrada, precisamos fazer isso, tá? Segundo ponto, a relevância, né, do dom de profecia, né? Qual a importância desse dom? O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo exortou a sua busca, né? Paulo disse, buscar com zelo os dons espirituais. Mas ele diz assim, mas principalmente o dom de profetizar, né?
busca com zelo os dons, e são muitos, eu até já disse para você aqui que nós temos pelo menos 3 categorias, e dentro dessas categorias tem várias subcategorias, e Paulo exorta, diz, olha, né, ou seja, ele encoraja, né, veja que a palavra exortar vai aparecer aqui, né, não é cobrando, não é exigindo, não, ele está dizendo aqui, ele está encorajando alguém a ir buscar os dons espirituais, busque, é bom, é maravilhoso, é para ser útil no reino de Deus, pessoa que tem um dom espiritual, mas principalmente o de profetizar, né? Porque ele é muito útil na igreja, né? Então, não obstante ele igualmente recomendou, ele, Paulo, né, falando de Paulo, que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos, né? Mesmo que alguém tenha, Paulo diz que precisa ser observado, né? Ter um cuidado, deve ser feito com decência e ordem. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto aos seus conteúdos e a origem de onde elas procedem, pois elas possuem 3 fontes distintas. Observe, isso aqui é outro detalhe muito interessante nessa lição. As profecias, elas podem ter origem em Deus, no homem e no diabo. Então, veja, tem 3 fontes que podem estar gerando profecias. E aí que é o problema, né? Porque quando é de Deus, amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Do homem, né? Do homem, às vezes, o homem se empolga e erra, mas se não for uma coisa lá, sei lá, muito escandalosa, Deus é misericordioso, Deus perdoa, os homens também perdoam, né? Agora, a profecia do diabo que é problemática, né? Porque quando é ele, aí pode enganar as pessoas, né? Trazer profecias aí que vai enganar. E aí a igreja precisa estar atenta, né? Os cristãos, os servos do Senhor devem estar atentos e pedir muita graça de Deus, muito discernimento, para quê? Para que não venha cair, vamos dizer assim, nessa tentação, né? Tanto a pessoa que pode ser usada, o profeta, como o que estava sendo usado, como aquele que vai ouvir a profecia e saber analisar isso para que você não caia na tentação de acreditar numa profecia errada de homem ou numa profecia até mesmo do diabo, né? E também aquele não deixar você, nós devemos vigiar para nós não cair na tentação também de querer profetizar de nós mesmos, no nosso emocional, aí depois nós temos um problema sério até com o nosso próximo ou e ainda com o Senhor Deus, né? Então, o melhor é pedir misericórdia de Deus para a gente estar ali conectado com o Espírito Santo, para a gente não cair nesses erros e aí a gente ser útil quando Deus quiser usar, né? Estar mais próximo de Deus para que o Senhor possa nos usar realmente, verdadeiramente, né? Então, devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostra ações de falsos profetas, né? O Senhor Jesus nos alertou, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aí ele complementa aqui, vigiemos, né? Ponto de exclamação. Então, precisamos vigiar, porque sempre existiam falsos profetas, né? No Antigo Testamento teve falsos profetas, no Novo Testamento, né, na nossa era, na hora cristã, também existem muitos falsos profetas. O próprio Senhor Jesus disse, olha, vai vir muitos falsos profetas. E ele disse assim, e vai enganar muita gente. Ele disse, se possível, vai enganar até os escolhidos. Pessoas escolhidas, que são homens e mulheres de Deus, podem se confundir, podem ser enganados com profecias, né, com falsos profetas. Porque eles vêm ali com uma roupagem, né, de profetas, de homens de Deus e mulheres de Deus, e aí é o risco que a gente corre, né, de cair, né, nessas tentações, e cair, vamos dizer assim, eu não sei se essa é uma palavra correta, né, nesses golpes, né, que desde que não prejudique a pessoa, né, de forma, vamos dizer assim, de forma espiritual, sei lá, de forma financeira, tem pessoas que até sejam prejudicadas de formas financeiras, né? Formas familiar, né? Conjugal, dependendo das profecias, e é prejudicial. Então, vigiemos, tá? O Senhor Jesus alertou para que nós possamos estar vigilantes acerca de falsos profetas, ok?
Ainda temos o terceiro ponto, o propósito da profecia. Né? Nós estamos falando da profecia, né? Dom de profecia. Qual o propósito? Né? Qual o objetivo que o Senhor presenteia, né? Dá essa dádiva que é a profecia? Né? Existe muita confusão, né, a respeito do uso dos dons de elocução, em especial. Deixa eu só conferir aqui, desculpe. Ah, tá. Faltou um trechinho ali que diz: a profecia contribui para a edificação do crente. Ah, tá ali. Desculpa. Profecia contribui para a edificação do crente. Porém, ainda existe confusão a respeito do uso dos dons de elocução, e em especial ao de profecia e sua função. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. Né? Tem líderes de igreja que aceita, os profetas vêm, e ele que dá a direção da igreja, né? Não é o líder, o pastor. Deus, o pastor é um dom, então nós vamos estudar isso na frente, na lição para frente. Então o pastor tem a direção, Deus dá a direção da igreja ao pastor, então ele que dirige, né? Não é o profeta que vai chegar aqui e dizer o que o pastor tem que fazer, né? É claro que Deus pode falar com o pastor através de profeta, sim, com certeza pode. Mas a direção da igreja, Deus coloca um pastor para ele pastorear a igreja. Mas ele diz que tem alguns líderes que entregam isso, né? Vai ele dirigindo, guiando as igrejas por conta de profetas, supostos profetas, não é profetas, né? A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, né? Pois esta é a inerrante palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? A palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser o manual do cristão. Outros líderes também, erroneamente, não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profeta. Né? Estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir, né? E não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos a que não ouçamos a tais falsários. Então, o propósito é contribuir para a edificação do crente, né? Mas há pessoas com confusão com o dom de profecia. Já vimos aí. Né? Então, alguém vai atrás do profeta para guiar a igreja, né? Ou vai consultar o profeta, ou deixa eu ir aqui ver o que Deus quer. Isso aqui do Antigo Testamento, né? Houve, né, essa situação, o povo judeu, né, eles iam lá consultar um profeta, Deus falava desse formato. Hoje Deus, com os povos gentios, com a igreja, Deus trabalha diferente. Deus deu a igreja, Deus deu os pastores, né, para estarem ali administrando a igreja, né, administrando a parte eclesiástica e a parte administrativa. Estão ali homens de Deus para isso. Não precisa ficar consultar a Deus, né? Consultar a Deus, como eu disse, um profeta pode sim ser usado e trazer uma mensagem e falar com um pastor ou qualquer um cristão, e até pessoas não crentes, o Senhor Deus pode usar, mas não é preciso a pessoa ficar, deixa eu ficar consultando aqui né, os profetas, ou ficar ir atrás, vamos dizer assim, lá numa casa ali tem uns profetas ali, vamos lá, reunir lá para ver o que isso falando de uma questão de direção, de liderança eclesiástica, né, direção de uma igreja. Então, voltando aqui, né, o propósito do dom de profecia aqui é esse, né? É a edificação do crente. Amém? Então, nós estamos aqui terminando já a primeira parte, né? Primeiro ponto, primeiro tópico da nossa lição, né? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E, mais uma vez, eu peço a você que estiver, que puder estar conosco aqui nessa live, que possa estar transmitindo, né? Ajudando, fazendo a nossa compartilhamento, né, dessa live com outras pessoas, para que alcance o máximo de pessoas possíveis, ok? Às vezes nós estamos ainda, vamos dizer assim, em fase inicial, pelejando aqui para ver se a gente consegue melhorar, né, cada dia mais e mais, né? Então, ficamos 2 domingos sem conseguir fazer a live por conta de dificuldades na transmissão.
Mas Deus está dando graça, nós estamos melhorando, nós já trouxemos agora o slide, né, o material, para a leitura, né, facilitar para a gente acompanhar a lição. Boa noite, prima Nerina. Tudo bem? Que bom que está aqui conosco. Obrigado pela sua participação. Deus abençoe. E nos ajuda aí compartilhando a nossa live. Ok, pessoal? Agradeço aí a participação de cada um de vocês. E vamos para o nosso segundo ponto da nossa lição, que é variedade de línguas. Né? Vamos agora estudar essa parte, né, da nossa lição. Já estudamos o primeiro dom, né, que é o dom de profecia. Agora vamos para as variedades de línguas. Né? Variedade de línguas. O que é o dom de variedade de língua? Né? Uma pergunta, né? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoove, o dom de línguas é a habilidade, né, de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fim de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Então, veja, falando do dom de língua, é uma habilidade, né, que a pessoa adquire, que Deus dá para ele, né, para ele falar uma língua que o próprio falante não entende. A própria pessoa, muitas vezes, não entende, né, fala para fim de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Né? Devo lembrar aqui que não é totalmente sempre que a pessoa que tem dom de língua, ele não compreende o que ele está falando. Há momentos que o Senhor Deus permite a pessoa que está falando a língua entender o que ele está falando, certo? Mas naturalmente, normalmente a pessoa está falando em uma língua estranha, que ele não conhece, por isso o termo é estranho, e nesse momento ele adora a Deus, né? Está glorificando a Deus, né? E o Senhor está operando maravilha e ele está sendo edificado, né? Enquanto ele está orando, até porque ele está orando numa língua que os outros não entendem, não compreendem, e aí não veem, né? Não, às vezes não percebe o que o outro, o que ele está falando, o que ele está conversando com Deus. Né? Geralmente são segredos, né, entre o homem e Deus nesse momento. Aí são mistérios de Deus, né? Não dá para a gente entrar muito nesse detalhe, mas que existe, existe, né? Então, segundo Stanley Orton, alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, estes dons, né, são os de menor importância. Ele acrescenta que tal conclusão é incontestável, pois as 5 listas, insustentável, desculpa, as 5 listas de dons encontradas no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. O dom de variedade de língua é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios, capítulo 12, né? Então ele tem a sua importância, não tem, vamos dizer assim, dom mais importante e menos importante, por conta da localidade onde ele está colocado, ali na Bíblia Sagrada, não. Os dons têm a sua importância no reino de Deus, que já falamos aqui, né? Para edificação. Deus dá dons aos homens para a edificação da sua igreja. Então, já resumimos aqui, né? Esse dons de variedade de língua, é essa habilidade que a pessoa tem de falar em língua, né? Que a própria pessoa, né, não entende, na maioria das vezes, deve fazer essa explicação, para fim de louvor, oração e transmissão, né, de uma mensagem divina. Nós vamos ver que há momento que esse dom também pode ser usado, né, como uma profecia, mas precisa que haja a interpretação. E aí nós vamos, quando nós falarmos da interpretação, nós vamos complementar isso daqui, porque às vezes Deus quer falar com alguém, ou a própria pessoa que está falando, né? Mas ele não conseguiu interpretar, o outro vai interpretar. E nós vamos falar desse dom de interpretação daqui a pouco, nós já falamos. Então, é só para a gente frisar isso aqui já antecipadamente. Então, mas qual é a finalidade, né? Qual a finalidade do dom de variedade de línguas, né?
O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. O primeiro propósito do dom de variedade de línguas é a edificação da vida espiritual do crente, da própria pessoa, né, que tem o dom, que fala em língua estranha, ele vai ser edificado, né, com o falar em língua estranha, né, porque ele vai estar em contato diretamente, em comunhão com Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus, e o Senhor abençoando, manifestando na vida dele, né, e geralmente quem vai estar do lado, como eu disse, não vai entender, não sabe o que está acontecendo. No momento a pessoa pode estar adorando ao Senhor, mas também pode estar orando, gemendo na presença de Deus, e o Senhor dá-lhe ali uma língua estranha para ele poder conversar com Deus sem ninguém saber o que ele está conversando, né? Então as línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. Tá? À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e renova diretamente. Então não é para a edificação da igreja. A igreja, como a pessoa particular, como ele sendo igreja, tudo bem. Mas no geral, ali na comunidade, no momento, não é, a língua estranha é para edificar a própria pessoa que fica edificada, né? A não ser que haja uma profecia, Deus quer falar, e haja intérprete, como nós vamos ver. Mas geralmente, né, o dom de línguas é para que alguém possa falar, adorar a Deus, até louvar, né? Tem pessoas que de repente Deus dá uma língua estranha para ele, dá um louvor, dá um hino, né? Em língua estranha, ele canta um louvor maravilhoso em outra língua, língua dos anjos, né? E é uma maravilha, né? A igreja se alegra também, mas quem edifica mais é a própria pessoa. Né? Ele precisa ter essa educação, né? Essa educação cristã, de saber, de entender essas situações, que não é para mim, não é para mim, isso aqui externo, para outras pessoas, é para mim próprio, não é para cada cristão, vamos dizer assim, cada um individualmente, né? Cada um individualmente, isso deve ser um exagero de linguagem, né? Mas que a gente possa compreender melhor ainda desse formato. Então, ele disse aqui, à medida que alguém, né, fala em língua estranha, vai sendo edificado, pois o Espírito Santo toca e renova diretamente essa pessoa. Ok? Maravilha, que bom, que bênção. Então, vamos continuar, vamos prosseguir, né? Aqui já é o ponto 2, o ponto 3, falando da variedade de línguas, né? Nós temos a atualidade do dom, isso, atualidade do dom de variedade de línguas, né? É preciso aqui deixar bem claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico, ou seja, não é uma questão que ficou lá, né, exclusivamente só com os apóstolos, né? Os apóstolos do Senhor Jesus ali, no início da igreja, né? Não, não é exclusivamente. O Senhor continua abençoando os crentes, né, com este dom, e cremos que assim o fará, até a sua vinda. Jesus vai continuar abençoando o seu povo, entregando dons espirituais e principalmente, né, esses dons aqui de variedade de língua. No dia de Pentecostes, né, por exemplo, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram noutras línguas pelo Espírito. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias quanto foi nos dias da igreja primitiva. Então, desde o início, no dia do Pentecoste, quando os discípulos estavam reunidos ali no mesmo lugar, aguardando a promessa que Deus tinha feito, né, para todos eles, e até que no 10º dia que eles estavam reunidos, desceu o Espírito Santo, desceu sobre eles, e eles começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem, e foi uma maravilha, né? E as pessoas que estavam ali entendiam, ouvia eles glorificando a Deus, e não entendia, mas o que está acontecendo? Esse povo está aqui 9 horas da manhã, nós entendemos eles falando, eles tinham várias línguas, pelo menos tinha 16 nações, e eles compreendiam o que eles falavam, eles eram todos judeus, mas os que ouviam compreendiam, porque eles falavam em várias línguas, né? Adoravam a Deus,
e estava ali as pessoas ouvindo, né? E isso continua acontecendo nos nossos dias. Deus continua dando variedade de línguas ao seu povo, né? De vez em quando alguém fala e alguém entende, outro ouve. Deus também usa uma língua estranha do céu, mas também usa a pessoa em língua da terra que nós conhecemos. E de vez em quando a gente ouve falar que Deus usou alguém numa língua diferente, numa língua de outro país, por exemplo, alguém um português numa língua com um japonês, para falar com o japonês entendeu, ele fala, Deus usa a pessoa em japonês, né, um brasileiro, e o japonês lá entende o que Deus está falando através daquela língua, né, daquela fala daquele profeta ou daquela pessoa que Deus está usando. Então o Senhor usa, ainda não, Deus usa, as pessoas continuam usando na nossa atualidade, continua ainda dando dons de interpretação de língua aos seus servos, certo? Então, a atualidade é atual, né? Não é uma questão solta, não é uma questão que ficou lá atrás, não cessou como querem os sensacionistas, não. A operação de Deus continua no mesmo formato que foi lá no início da igreja. Amém? Então, nós encerramos aqui o nosso segundo ponto, né? E já vamos partir para o nosso terceiro ponto da lição. Né? Queremos agradecer aos nossos amigos, nossos irmãos que estão participando da nossa live. Né? Que Deus possa te abençoar, possa recompensar a tua participação aqui nessa live. Então, vamos continuar, né? Para encerrar agora, nós vamos falar nosso último ponto, né? da nossa lição, que é a interpretação das línguas. Tá? Nós temos o dom de língua, mas também temos o dom de interpretação de línguas, que vai, vamos dizer assim, complementar, né, essa parte que é o dom de variedade de língua. Então, ele se complementa, né, com o dom de interpretação das línguas, é o que faz a complementação. E aí nós vamos estudar aqui, vamos ler, é bem curto esse assunto do terceiro tópico aqui, que é a interpretação de línguas. Né? Nós vamos ver aqui, o primeiro ponto vai trazer uma definição, né? Vai definir para nós, né? Vai definir o dom, definição do dom, né? Desse dom de interpretação de línguas. Thomas Ruff vai ensinar que a interpretação das línguas é a habilidade, né, de interpretar no próprio vernáculo, né, aquilo que foi pronunciado em línguas. Então, essa interpretação é uma habilidade que alguém tem para interpretar no vernáculo, né, no próprio vernáculo, na própria língua que a gente conhece, que a gente fala, né, vamos dizer, no Brasil, no nosso caso, o português. Aquilo que foi pronunciado em línguas, quer dizer, alguém pronuncia, eu já fiz uma introdução disso agora há pouco, né? Alguém faz um pronunciamento, alguém fala em língua estranha, ninguém entende, mas alguém que pode ter esse dom de interpretar e entender, né, a mensagem e poder passar para alguém, poder transmitir para a igreja, né, ou pode ser para aquela própria pessoa que ouviu aquela mensagem que foi falada em língua estranha, ele pode discernir o que Deus falou. Né? Então, na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso, Paulo os advertiu dizendo: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E, por sua vez, e haja intérprete. Né? Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Certo? Então, aqui deve ter uma organização.
Há uma proibição para se falar em línguas? Não, não é uma proibição. É uma questão de ordem. Quando esse falar em línguas aqui é quando perceber que Deus está usando alguém para trazer uma mensagem, né, uma palavra. Ele disse, então, pera lá, todo mundo quer falar em língua na mesma hora, né? Ou, aí ele disse, se for assim, fale 2 ou 3, né? Fale ali, é, 2 ou quando muito 3. Ele disse, e por sua vez, quer dizer, um de cada vez, e que haja um intérprete. Quando alguém se levantar para falar, né? Ele disse, se não tiver intérprete, se ninguém se levanta e diz, não, o que Deus está falando é isso, 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 ele disse, então fique calado. Mas ele disse calado, ele disse assim, fale consigo mesmo e com Deus. Quer dizer, a pessoa controla, comporta-se, né, vamos dizer assim, baixa o volume e continua adorando a Deus em língua estranha, porque a pessoa, quando está falando língua estranha, ele não fica fora de si, ele não fica aí em êxtase, não, ele fica normal, ele entende, ele compreende, o Espírito Santo é ordeiro. Então, amém, irmão Jair. Obrigado, Deus abençoe. O irmão Jair está aqui participando da nossa live. Deus abençoe, obrigado, nosso superintendente. Estamos aqui, lutando aqui para transmitir aqui a palavra de Deus, a nossa missão, né? Fazendo os nossos testes aqui, daqui a pouco, quem sabe, a gente amplia isso, né? Essa ideia e melhora aí para a glória de Deus, né? Deus abençoe a sua participação aqui na nossa live. É o nosso superintendente, nosso tesoureiro, né, da Igreja do Senhor aqui em Peixoto de Azevedo, né? Lembrando que nós estamos, alguém que está assistindo em outros locais, nós estamos aqui em Peixoto de Azevedo, Mato Grosso, tá? Que possa chegar a alcançar o máximo possível de pessoas aí no nosso Brasil, no nosso mundo afora. Eu tenho ouvido muitas pessoas, né, na nossa cidade, eu encontro muitas pessoas dizendo que assistiram a live, e tem sido uma benção. E aqui lá pessoas de outros estados também entram em contato dizendo que assistiram a nossa live. Então, acredito que está sendo proveitosa, né, de certa forma. Deus tem nos abençoado e tem nos abrido esse canal, né? Que eu acredito que é uma bênção, é uma grande oportunidade de nós estarmos falando a palavra do Senhor. Pastor Nelson aqui, Pastor Nelson Oliveira, né, do Matupá, Pai do Senhor, Pastor Nelson, obrigado pela sua participação, Deus abençoe e recompense, né, pela sua participação aqui na nossa escola bíblica dominical virtual. Olha só, né? Que maravilha, né? Deus abençoe os nossos irmãos participando, todos aí. Então, irmãos, estamos aqui concluindo, né, e já estamos concluindo nossa lição, né? Já estamos com quase 1 hora de aula, né? E o nosso objetivo aqui é não passar de 1 hora de aula. E nós estamos concluindo a lição acerca dos dons de elocução e falando, por último, aqui da interpretação das línguas. Então, Paulo está mostrando essa questão de haver uma administração, né? Quem está falando em língua estranha, se perceber que não é uma fala para a edificação da igreja, acalme-se, aquiete-se e fique e converse com Deus. Pode orar. Estou assistindo de São Luís do Maranhão, prima Antônia Dias. Opa, Pai do Senhor, Deus abençoe. Prima Antônia Dias, obrigado. Lá em São Luís do Maranhão, minha terrinha. Saudade dessa terra. Um dia eu ainda volto aí, em São Luís do Maranhão, se Deus quiser e permitir. Obrigado aí pela sua participação. Deus abençoe vocês aí. Abençoe todos os nossos familiares aí em São Luís do Maranhão. Nós sabemos que temos muitos familiares aí, que possa chegar aos nossos familiares aí em São Luís do Maranhão. Deus abençoe mesmo pela sua participação. Então, irmãos, que bênção, estão vendo? Que maravilha, né? Que oportunidade que nós temos através dos canais, né, de internet. É maravilhoso isso daqui. A gente fica feliz porque a gente sai de dentro das 4 paredes, né, e vai alcançar aí os rincões brasileiros, nacionais, internacionais também, a gente consegue atingir. Então, que outros, né, já tem muita gente que usa, né, muita gente usa
muita coisa boba, né, sem sentido, mas tem muita gente usando também a internet, principalmente no Reino de Deus, na área de educação, né, que é de escola bíblica, tem muitas pessoas usando, é uma bênção, é uma maravilha, né? Pastor Nelson também tem, né, faz a live ali no Matupá, é uma bênção. No sábado à noite, né, sábado à noite o pastor Nelson faz a live dele ali, a igreja do Matupá faz ali. Deus continua abençoando o pastor Nelson e toda a equipe ali, né, que está envolvida nesse trabalho também. Então vamos continuar, né, irmãos, sabendo disso. Resumindo aqui, né, definir o dom de interpretação de línguas é isso. É a habilidade, né, de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Não tem as pessoas que interpretam? Tem. Por isso, Paulo diz, tem que haver intérprete. Senão, às vezes a pessoa empolga e fica ali querendo falar a língua estranha, né, o culto inteiro. E depois vai ver, ninguém entendeu nada do que ele falou. Ele edificou só ele mesmo, né? Então fica quietinho, dá glória a Deus. Não é proibido falar a língua, mas se é só para a própria pessoa, acalme-se, controle. É claro que é gostoso, né? Eu sempre tenho dito, e eu falava isso hoje cedo, na escola bíblica dominical física, né, com os jovens, eu digo, nós empolgamos, é gostoso, né? As coisas do Espírito é gostoso, as coisas de Deus é muito maravilhosa e às vezes a gente fica, né, querendo fazer o máximo, né, e aproveitar o máximo isso, mas nós precisamos nos controlar, né? Que até nós já vimos aqui que o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, então a gente pode dar uma controlada no nosso espírito. Bem, para encerrar, nós temos a diferença, né, entre dom de interpretação e o dom de profecia. Que diferença, né? Embora haja semelhança, são dois distintos. Quer dizer, são parecidos, né? Pode ter semelhanças, mas interpretação de língua é uma coisa, profecia é outra. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, né? Também capacitada pelo Espírito Santo para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Então, veja, o dom de interpretação precisa de alguém para interpretar, né? Deus vai usar uma pessoa em língua estranha e outro vai interpretar, vai entender, né? Vai discernir o que Deus está falando e vai transmitir à igreja ou a uma pessoa particular. Então, essa é o dom de discernir. Agora, eu já disse, há momentos que a própria pessoa que fala, ela discerne, né? Tem pessoas que têm os dois dons, né? Não vamos bitolar também Deus que só é de uma forma. Não, o Senhor pode usar a própria pessoa para falar e ele também interpretar, né? Mas tem os intérpretes também, que podem interpretar o que alguém falou e transmitir isso para a igreja. Esse é o dom de interpretação. Já, do contrário, os crentes ficarão sem entender nada, né? Quer dizer, se não tiver alguém que interprete, fica sem entender. Eu já disse isso. Então, já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete, né? Por quê? Né? Estevão Ângelo de Souza definiu essa questão quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Olha, então a profecia não precisa, o profeta vai trazer diretamente, falar com o povo na língua, no vernáculo dele, né, do povo ali, e o povo vai compreender, né? Agora, a língua estranha não, precisa de alguém que interprete e traga isso para a igreja. Então, o diferencial entre eles é esse, né, que o Senhor traz a mensagem diretamente pelo profeta, né? E essa seria a profecia. Agora, dom de língua e dom de interpretação de língua, o Senhor também pode falar com a igreja, mas precisa que alguém faça essa interpretação. Então, essa é a diferença entre esses dois dons. Ok? Então, encerrando, irmãos, né? Já agradecido pela vossa participação aqui, pela participação dos nossos amados, né, que têm sido fiéis aqui na nossa live, sempre temos irmãos aqui que sempre estão, né? Claro que a gente tem também feito vários testes, então nós já mudamos alguns horários de live, né? Mas eu pretendo manter ela nesse horário, né? Das 5 às 6 da tarde, né? Nos domingos das 5 às 6 da tarde, até porque quando voltarmos tudo
tudo ao normal, as escolas vão funcionar cedo, os cultos à noite normais, aí a gente já também tem esse horário definido. Então, por enquanto, eu pretendo estar fazendo nossas lives geralmente às 5 horas, né? Os irmãos já estão em casa, né? Quem já deu um passeio já está em casa, quem foi visitar alguém já está em casa, quem recebeu visita também, as visitas já foram, outros que foram fazer alguma obra, né, foram evangelizar, foram para os ensaios, também já estão em casa, então geralmente é o horário que nós já estamos em casa e daqui a pouco nós já estamos nos arrumando para nós irmos cultuar, né, à noite presencial. É claro que ainda estamos com muitas restrições, né, as quantidades de pessoas nos cultos, e devemos ter esse cuidado, devemos continuar com essa prudência, porque esse problema de saúde está aí, é sério, e não brinca, né, não brinca em serviço, então a gente precisa continuar com os devidos cuidados, tá? Então, a nossa conclusão hoje diz, né? Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, quer dizer, os chamados cessacionistas, né? Não é sensacionista, é cessacionistas, né? Que dizem que cessou, né? Cessaram o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais cessaram, isso foi só lá para a igreja primitiva. Não, a igreja do Senhor é a mesma, tá? Continua a mesma. Mudam as pessoas, né? Porque as pessoas vão partindo, mas a igreja continua, né? Sendo guiada por Deus, pelo Espírito Santo, por Jesus, né? Pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas, né? Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e ou de interpretá-las, né? Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas do céu. Amém, irmãos? Irmãos, amigos e todos que estão nos assistindo. Então, veja, não cessou, Deus continua abençoando o seu povo, né? Deus continua derramando essas bênçãos, continua dando dom de profecia, dom de língua estranha, dom de interpretação. Agora, a exigência é que nós façamos isso com sabedoria, nós usamos isso para a edificação da igreja com muita sabedoria, né? De que forma, né? Ele disse aqui, com sabedoria, com decência e com ordem. Se nós agirmos assim, né? Deus vai continuar nos usando, para que seja, a igreja seja portadora de manifestações gloriosas do céu. Deus quer manifestar muito, muito, muito na sua igreja, quer manifestar muito no meio do seu povo, né? Através dos seus servos, através dos dons espirituais. Agora, quem os tem, precisa entender, né? Não somos estrelas porque temos dons espirituais, mas são dádivas, são presentes de Deus para ser usado com cuidado para a edificação da igreja do Senhor e para que Deus manifeste, né, de forma gloriosa, né, no meio do seu povo. Amém, meus amados? Nós já estamos encerrando a nossa aula. Eu quero, de todo o meu coração, agradecer a todos os que ouviram atentamente, que participaram, né, dessa live, aos amigos, né, aos nossos irmãos, familiares, né, que estiveram conosco aqui, e agradecer você, convidar, né, todos para estarem nos cultos à noite, né, dentro da medida do possível, cumprindo as regras, né, de cada município, de cada estado, cada local tem regras diferentes, mas o básico nosso, né, hoje é distanciamento, álcool em gel e a máscara. Então isso é padrão, né? Pelo menos isso, se nós usarmos isso, nós já estamos fazendo um grande trabalho, né, em prol da sociedade, né? Uns a favor dos outros. Então, Deus abençoe você,
continue nessa força, continue nos ajudando, ore por nós, ore por esse trabalho, para que Deus possa fazer prosperar, né? Para que Deus possa fazer a sua palavra chegar àqueles que não podem ir, né? Estarem no templo, né? Por motivos de saúde, não podem ir, não puderam ir na escola bíblica dominical, então estou lutando para a gente ver se a gente consegue transmitir essas aulas para as pessoas que não têm condições, né? Ou outros também que na hora da aula está ocupado, fazendo outra coisa, né? E Deus nos abençoe assim poderosamente e vá conosco sempre, nos ajudando, tá? Eu agradeço você mesmo de todo o meu coração e continuo convidando. E aqueles que não participam, participem da Escola Bíblica Dominical. Geralmente, todas as igrejas Assembleia de Deus têm a Escola Dominical no domingo de manhã. Aqui na nossa cidade, Peixoto de Azevedo, é das 8 da manhã, né, às 10. Participe, todo bairro tem uma congregação para você estar ali participando. No centro, nós temos o Templo Sede, na rua Teotônio Vilela. Participe conosco, temos uma salinha especial, sala para todas as idades, que pode ir as crianças, os jovens, os adultos, né? Claro que nesse momento, já disse, né, precisamos ter algumas organizações, mas em breve estaremos funcionando tudo normal e nós já continuamos aqui convidar você para ser um aluno nosso assíduo da Escola Bíblica Dominical. Quero dirigir uma oração, né, para todos os que ouviram, os que ainda vão ouvir essa live. Deus eterno, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, por esta bênção, por essa grande oportunidade que tu concedeu a mim, de mais uma vez poder transmitir essa aula através dessa rede de comunicação, Senhor, na internet, que é o Facebook. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua bondade, que teu Espírito, Senhor, possa alcançar todos que estiveram ouvindo, que ainda vão ouvir posteriormente essa aula. Que Deus possa abençoar poderosamente, estender as mãos. Ajuda, Senhor, todos que estão agora precisando de uma bênção especial. Eu ministro essa bênção no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Repreende as enfermidades, resolve os problemas, abra as portas, Senhor, do céu para as vidas das pessoas que estão ouvindo essa aula, esse trabalho aqui, para a glória do teu nome santo. Te peço a bênção, a tua bondade, a tua misericórdia, o teu grande amor, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. E amém. Amém, meus amados. Deus abençoe todos vocês que estiveram participando da nossa live e até o próximo domingo, às 17 horas da tarde, se Deus assim nos permitir, né, nós queremos estar novamente com os nossos amados e queridos irmãos.